Oi, gente, aqui é Bianca Brasil, do Instituto Bianca Brasil, e eu vou começar um quadro novo de vídeos para vocês com profissionais show de profissionais. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas vêm para mim e falam assim, Bianca, quem que você indica? Quem que você indica? Né? E a gente, com esse histórico de pandemia, né, o Instituto acabou chegando em outros lugares do mundo, em outros lugares do Brasil. Então, além de escolher a dedo profissionais espetaculares que eu confio assim, de todo o meu coração que vão cuidar super bem de vocês, né? Eu também escolhi profissionais que fazem esse atendimento online, por videoconferência, né? Para todo mundo ter acesso. E hoje a minha grande, super linda convidada é a nutricionista Flávia Zibordi. E por que que eu decidi começar com uma nutricionista? Porque o pessoal que segue GDP fala assim, nossa, Bianca, mas você fala que não precisa fazer dieta, né? Você fala que não precisa se preocupar com a alimentação, e eu já conversei bastante com a Flávia, e a gente sabe que não é assim, né? Que no início a gente tem aí essa coisa de desenvolver o jejum, mas a gente precisa sim cuidar da nossa alimentação, e é por isso que eu trouxe uma expert para falar um pouquinho para vocês hoje. Flávia, conta para gente um pouquinho do que você faz. Bom, Bianca, obrigado primeiro, né, pelo convite, pelo elogio. Eu fico muito contente. Bom, eu sou nutricionista, né, há bastante tempo, né, eu já tenho mais de 30 anos de formada, e eu segui aí uma trajetória que começou na área clínica, passou para uma área de empresa, fazendo controle higiênico sanitário, mas a clínica sempre foi aquela coisa assim que ficou, né? E há uns anos atrás eu voltei, eu fiz especialização em nutrição clínica funcional, e aí eu acabei voltando para a área clínica, né? E continuo seguindo e consegui aliar as duas coisas, né? Aquilo que eu já tinha feito, daqui a pouco eu conto um pouquinho, tá? Para vocês. Então, o que eu faço, né? Eu acho que a primeira coisa, Bianca, que a gente faz é pegar, quando a gente está com o paciente na frente da gente, é avaliar o paciente como um todo. Porque muitas vezes a alimentação, ela está lá na infância, ela está no período ainda que você, período uterino ainda. Então, muitas vezes a gente tem que voltar lá atrás para a gente descobrir quais foram os gatilhos que levaram a pessoa a ter algum problema de saúde, e isso envolve a questão da alimentação, né? Então, a primeira coisa é fazer uma anamnese assim, muito detalhada, muito bem feita, e fazendo as modificações necessárias conforme a gente vai tendo retorno, né? A reeducação nutricional, ela não é uma receita de bolo, né? Que eu ponho que é igual para todo mundo. Eu tenho as diferenças, cada um é um e cada um tem o seu tempo. Então, aí eu vou colocando aquilo que a pessoa precisa fazer de uma maneira muito lenta e trazendo o paciente para mim, para que ele vá se abrindo, para que ele vá contando, para que ele vá falando, para que eu possa realmente estar ajudando. Olha, Flávia, eu gostaria de compartilhar com quem está assistindo a gente que esse foi. Bom, primeiro que com a Flávia, gente, foi paixão à primeira vista, né? Eu fui apresentar o meu projeto de doutorado na Clínica Ginecare, né? Inclusive, tem outros médicos que eu quero convidar para estar aqui com a gente, são super-heróis da humanidade, né? E a Flávia foi uma paixão, assim, à primeira vista, e cada vez que eu converso com a Flávia, eu me apaixono mais. Por quê? Porque na minha visão, antes, essa coisa desse acolhimento, da gente ver até como é que foi a vida da mamãe, né, quando estava esperando o paciente, como que ela se alimentava, essa coisa que a gente traz de cultura, de ancestralidade, eu via muito na medicina chinesa antiga, né, Flávia, que é uma coisa assim que esses estudos que eu sempre desenvolvi da medicina chinesa antiga fala que a gente precisa olhar para o céu anterior da pessoa. E o que é o céu anterior? É bisavô, avô, mamãe, gestação, né? Tudo isso. Então, a Flávia, quando eu comecei a conversar com a Flávia, eu me encantei muito com ela,
porque ela não veio de uma formação de medicina chinesa antiga, né, para ter isso. Isso é uma coisa da Flávia. E eu até gostaria, Flávia, de que você contasse um pouquinho para quem está escutando e também para os nutricionistas, né, recém-formados ou que têm pouco tempo de formação, como é que você chegou nessa beleza, nesse carinho, nesse acolhimento total que você dá para os seus pacientes? Olha, eu acho que isso vem muito com a experiência, com a vida da gente, né? E com uma curiosidade que eu tenho. Eu sempre fui assim, eu sou uma pessoa curiosa, então eu leio muito, eu assisto muito vídeo, então eu estou sempre procurando aprender. E os vídeos e a leitura dessa coisa de ancestralidade, dessa coisa da pessoa, isso sempre me encantou muito, é uma coisa que eu gosto muito e eu trago isso para a minha vida, né? Porque eu acho que tudo tem uma causa, tudo tem um motivo, e a gente precisa ir buscar muito tudo isso. Então, eu acho que a própria experiência de vida, né? De ter passado por algumas situações, de ter aprendido muito com aquilo que eu fui lendo, que eu fui observando e tudo, foi me fazendo ser uma profissional, digamos assim, modéstia à parte, mais completa, né? Então, eu acho que isso traz, e eu consigo completar o que eu acho que é bacana na carreira, e eu consigo passar, é que eu aprendi muito sobre os alimentos, né? Então, o que cada alimento faz, ou como você prepara, ou aquilo que você deve fazer, inclusive o lado da empresa, de ter trabalhado muito em restaurante, trabalhado não trabalhando ainda, né? Em restaurante, em hotelaria, eu tive muito contato com chefe. Então, eu aprendi muita coisa, né? Então, a gente desenvolveu muita receita. Então, quando você pega um paciente, porque a alimentação, Bianca, é uma coisa muito interessante. Assim, não adianta eu passar para a pessoa, você vai fazer isso, isso, isso. A pessoa, muitas vezes, ou ela não sabe cozinhar, ou ela não tem tempo para cozinhar. Então, eu preciso orientar como que ela pode fazer uma refeição mais prática, como que ela pode fazer um congelamento que não tenha nenhum tipo de perda da parte nutricional, como que ela armazena as coisas dentro da geladeira, quanto tempo vale, quanto tempo fica, e muitas vezes tem uma questão de elaboração de cardápio e tudo, é a questão de você estar passando, como que ela pode fazer? Uma das coisas que eu mais escuto é assim, não dá para comer peixe. Peixe deixa a casa cheirando peixe. Peixe é difícil de fazer. Gente, não é. Então, eu tenho um peixe aí, uma receita de um peixe que eu falo que é peixe fácil. Eu falo, gente, dá para fazer. Porque muita coisa eu fui testando. E eu não vim de uma... Quando eu fiz nutrição e lá atrás, eu não sou boa cozinheira, tá? Então, eu não sou aquela coisa de nutricionista que vai para a cozinha e faz um monte de coisa. Mas eu aprendi a fazer muita coisa. Eu aprendi a fazer coisas simples e coisas práticas, porque eu também tenho filho, e aí eu também tive que acabar aprendendo meio na marra a fazer algumas coisas, e fui aprendendo e fui gravando isso. Então eu vejo que a cozinha ela não é uma coisa complicada, né? Ela pode ser fácil. Então você tem algumas receitas, algumas coisas que você vai passando e aí a gente faz essa orientação mais completa para o coisa. Então eu acho que em termos de como que eu cheguei aqui, eu acho que é muito pela experiência, pela curiosidade, por tudo aquilo que eu fui buscando. Olha, Flávia, outra coisa que eu admiro muito em você é essa coisa de você querer facilitar a vida, né, do cliente. Por quê? Eu me lembro de muitas vezes pacientes falarem assim para mim, mas Bianca, a nutricionista ou o nutricionista me passaram uma coisa inviável, né? Primeiro assim, ó, ela me pediu para achar suco de cranberry, não tem nenhum lugar perto de mim que tem. Me pediu para achar farinha de não sei das quantas. Então, assim, eu acredito que uma das coisas que eu também aprendi com o tempo é que você precisa melhor, às vezes é melhor o feito do que o perfeito, né? E o feito, muitas vezes, ele é o quê? É a pessoa trabalhar com o que ela tem. Às vezes a pessoa fala assim para mim: ai, Bianca, mas olha, eu não consigo, dar um exemplo simples, eu não consigo caminhar 15 minutos, 5 vezes por semana. Eu consigo 2. É melhor 2 do que nada.
né? E a gente ir adaptando, porque a gente sabe que, principalmente para as mulheres, eu não sei, mas eu acredito que as suas clientes devem ser, na maioria, mulheres, não é? A grande Porque a maioria. mulher, ela é preocupada com o alimento dela, com o alimento que ela prepara para os outros. A gente sabe que desde que, eu acho que foi criado o hospital, né, na nossa história, as mulheres frequentam muito mais do que os homens, né? A gente sabe que isso é uma coisa cultural. E a gente tem que entender que a mulher cuida da casa, muitas vezes dos filhos, muitas vezes do pai, da mãe, da sogra, trabalha, estuda, e de repente a gente colocar para ela um plano para ela melhorar a vida dela, não pode sobrecarregá-la, né? Não pode ser mais uma dor, mais um peso, e eu acredito que às vezes as pessoas têm medo de correr atrás de um nutricionista, porque tem medo de falar, puxa, mas o que a pessoa me ofereceu eu não consigo fazer, né? E aí eu queria te fazer uma pergunta: isso é ensinado na escola, na graduação? Olha, na realidade, eu não posso dizer como está a graduação hoje, tá? Embora eu acho que não tenha mudado muita coisa. Mas quando a gente faz a faculdade, a gente aprende muita teoria, né? Ninguém ensina para você a parte prática. Você faz estágio. Eu tive o privilégio, porque eu fiz a escolha também de fazer estágio no Hospital das Clínicas, então, porque eu queria fazer um bom estágio, então aprendi muita coisa, mas você aprende na raça. A faculdade não te dá isso, né? Então, eu falo muito para as meninas, eu tenho aí uma equipe de nutricionistas na empresa que trabalham comigo e eu costumo dar muita palestra em faculdade, porque o pessoal pede e tal, como é que é? Vai lá e compra, né? Então eu falo, gente, você vai aprendendo, né? E como é que a gente aprende? Eu acho que a gente aprende justamente porque a gente continua estudando, a gente continua vendo, a gente continua ouvindo os profissionais, né? Então eu tenho 2, 3 nutricionistas aí, assim, que eu admiro de paixão. Então, meu cara vai fazer uma live, ele vai dar um curso, ele vai dar uma. Aí eu tô lá, entendeu? Eu vou ouvindo, eu vou vendo, porque aí você vai formando o teu conceito, mas você não aprende isso. Você vai aprendendo no dia a dia, como é que não é. E eu acho que quanto mais velha a gente fica, né? Essa experiência que a idade traz para a gente é maravilhosa, porque você vai vendo, vai ficando, você fica mais calma, você ouve melhor, né? Você não atropela. E no consultório hoje, no consultório que eu digo, tanto na clínica quanto nos atendimentos por telemedicina, eu acabei criando um pacote, Bianca, que é um pacote que a gente fecha e você tem 6 consultas num prazo de 3 meses a 4 meses, quer dizer, a cada 15 ou 20 dias. Por que isso é tão importante? Porque a gente vai acompanhando junto. Eu não consigo mudar, às vezes, um hábito de uma vida com uma prescrição que eu dou. Então, às vezes, eu mudo. Então, tá, então vamos trabalhar um café da manhã, ou vamos trabalhar o almoço, vamos trabalhar o que você, os teus hábitos, então vamos mudar uma coisa de cada vez. E a gente vai evoluindo. E quando você falou a respeito daquilo que a gente entrega, eu costumo levar muito em consideração o que a pessoa faz. Eu sei, às vezes tem o alimento ideal, né? Então eu quero que você chegue aqui, mas a gente vai subindo devagar e eu costumo passar. Eu tenho uma lista de compras, né, de coisas naturais que eu costumo entregar, porque a pessoa se baseia muito ali, tem um checklist que ela preenche todo dia, então a gente criou também um material que ajuda nisso, e entra a questão do sono, entra a questão da atividade física, então vai entrando uma série de coisas que são importantes. Mas aí a gente vai colocando isso para o paciente. Eu indico, às vezes, aonde tem alguma coisa para comprar, qual que é o melhor site, qual que é a melhor marca, né, daquilo. Porque senão a pessoa não sabe. E aí eu sempre coloco como sugestão. Aí muitas vezes eu falo, ó, me passa o que você encontrou dentro do que você encontrou e daquilo que você pode. Porque muitas vezes eu escuto muito isso no consultório, Flávia, mas a nutricionista me passou uma coisa que não é muito caro, eu não consigo estar fazendo. Então, aí a gente vai trabalhando junto. Ontem mesmo eu estava conversando com um paciente meu, um homem, e a gente estava conversando ali sobre algumas coisas que ele estava ajustando. Ele falou, Flávia, eu não consigo fazer comprar a proteína vegana que você me passou, é muito cara.
Ele falou, sabe o que que eu fiz? Eu peguei os ingredientes da proteína e eu fiz a minha proteína. Que E ele fez. legal! Aí eu brinquei com ele, eu falei, pode fazer, pode dar para mim também, né? Então, aí Sim, você vai. Então, é isso que a gente tem, é essa troca que é bacana. Então, a gente vai colocando e vai fazendo de acordo com aquilo que a pessoa pode, tanto financeiramente quanto na questão do tempo. E uma coisa de cada vez. A gente ó, não foi muda legal você aquilo que falar dessa você... coisa da proteína vegetal, né? Porque meu marido é vegano. Eu fui Uhum. vegana, mas eu fui vegana nos Estados Unidos, onde você tem super hipermercados veganos, né? Então, assim, é Uhum. fácil. Aqui a gente sabe que é difícil, e às vezes eu sigo alguns canais de receitas veganas, e alguns deles é um pouquinho triste, porque eles falam como se, por exemplo, você tivesse tudo aquilo nas suas mãos, né? E eu tive que ir aprendendo a fazer com outros ingredientes, porque alguns ingredientes são realmente muito difíceis de encontrar, né? E é aquilo que você falou do paciente, da sua paciente que falou, olha, o nutricionista me passou uma coisa que é impossível eu achar, ou é impossível eu comprar toda semana, porque é muito caro, né? E realmente viabilizar isso. E é essa uma das coisas assim que me levou a admirar mais ainda você, e eu acho que é gancho para falar do trabalho que você oferece, que eu acho que é o mais incrível de todos. Lógico que junta os outros dois, porque você falou bastante da clínica. Então, antes de falar da Uhum. pérola do seu trabalho, eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa sua empresa que você tem. O que é que vocês oferecem nessa empresa? Qual a consultoria que vocês dão? Aí é um monte de coisa. Mas a empresa eu abri porque, como eu falei, até para as pessoas entenderem um pouco, e por que que eu acho importante? Porque, principalmente quando você sai da faculdade, né? Então, você sai, às vezes, cravado, eu quero fazer tal coisa. E, às vezes, a vida te leva para fazer uma outra coisa. Então, eu acho que a gente também está disponível para as mudanças que a vida oferece, né? Aquilo que ela te traz, é bacana. Então, eu comecei a minha vida na área clínica, porque era aquilo que eu queria. E depois eu fui convidada, na realidade, lá em 1993, para fazer a abertura de um motel. Né? Eles iam abrir, e o cara conhecia meu pai, eu nunca tinha trabalhado com nada que fosse de cozinha, assim, propriamente, aquilo que a gente chama de controle higiênico sanitário, é basicamente coisa de vigilância sanitária, digamos assim, para as pessoas entenderem. E eu tinha acabado de ter filho, né? Então eu estava bem parada e tudo, e eu não sei ficar parada, né? Então aí eu peguei e falei, tá bom, eu vou. Aí a gente sempre acha alguém que ajuda, né? Então eu conversei com o pessoal que trabalhava com isso, super me ajudaram até montar o contrato, o que que eu faço, o que que eu faço. E eu comecei a trabalhar com isso que a gente chama de controle higiênico sanitário. Naquela época, controle higiênico sanitário. Naquela época, Bianca, a gente não tinha nem legislação sanitária no Brasil. A gente se Uau! baseava no Códex, porque a primeira legislação que a gente teve aqui foi em 99. Então, Uau! eu me vi trabalhando com um chefe italiano, um mestre português, um gerente alemão e eu, praticamente recém-formada, né? Eu tinha pouquíssimo tempo de formada, mas eu falei, tá bom, vamos lá. E eu fui aprendendo. E nisso a empresa acabou, o trabalho acabou dando certo. Aí veio a questão de emissão de nota e tudo. Eu acabei abrindo a empresa em 2001, né? E aí o trabalho começou a fluir, eu comecei vai para um outro hotel, vai para outro, eu faço muito hotelaria, né? Acabou sendo aí, eu comecei nisso, porque era um trabalho que não era para nutricionista, não existia isso. Hoje tem, hoje restaurante comercial tem nutricionista, mas lá naquela época não tinha, né? Então tinha, na realidade o Hotel Transamérica tinha. Então era esse e o que eu estava fazendo. E aí a coisa foi evoluindo, e aí eu não estava dando conta, aí eu comecei a contratar estagiária, aí contrata nutricionista e tal, e aí a coisa acabou que virou aí uma equipe e tudo. Então a gente faz basicamente esse trabalho, que é o controle higiênico sanitário, e a gente desenvolve, por exemplo, hoje a questão de rotulagem nutricional, a questão de toda a parte de documentação, manual de boas práticas, procedimento operacional padronizado, tudo aquilo que envolve essa questão de vigilância sanitária dentro do estabelecimento. E esse trabalho
em hotelaria com chefes, esse chefe italiano, por exemplo, que eu comecei lá, acabou se tornando depois um grande amigo, né? Depois da gente brigar, porque ele, imagina, tinha acabado de chegar aqui, mal falava português, eu recém-formada, era uma beleza, né? Mas, enfim, a gente foi indo e hoje a gente é realmente amigo. Eu acabei me dando bem com todos os chefes que eu trabalhei e aprendi muito com eles. Porque eu aprendi uma técnica culinária que eu não aprendo na faculdade, né, de técnica dietética. Porque na faculdade eu aprendo a fazer arroz, feijão, vegetais e tal, aquela coisa balanceada, bonitinha. Mas o trabalho com hotelaria e com chefes me trouxe a questão da alta gastronomia. Então, eu aprendi muita coisa, eu conheci muitos nutrientes, e foi isso que me acabou levando a ir um pouco mais para a cozinha, a fazer as coisas, a preparar e ver como pode fazer. Então, aí acabou aliando uma coisa com outra. Eu trabalhei muito tempo, eu não sei se você lembra disso ou se alguém vai lembrar, do Espaço Solarium, que foi um dos maiores espaços que a gente teve. Eu fui nutricionista deles durante muito tempo. E lá a gente desenvolveu um receituário fabuloso. Então, isso também me ajudou muito, né? Então, acho que quando você vai juntando tudo isso, e eu não sei falar não, né? Se você falar para mim, Flávia, eu não sei, mas eu vou tentar aprender, eu vou tentar saber. Então eu vou aproveitar esse gancho que você não consegue falar não e vou abusar de você. Primeira pergunta que eu tenho... a falar, tá? Primeira pergunta que eu tenho para você, Flávia. Você falou de dar todo esse suporte para hotéis, restaurantes, né? Grandes empresas. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, por quê? Porque eu tenho alguns clientes, né? Que esses 25 anos atendendo, eu ajudo muito meus clientes a empreenderem, né? Os que têm desejo de empreender, eu ajudo, dou todo suporte psicoterapêutico para eles. Então, por exemplo, se uma cliente minha chegar aqui e falar, Bianca, quero abrir um negócio de doce, Bianca, quero abrir um negócio de almoço, eles conseguiriam encontrar na sua empresa esse direcionamento, essa consultoria de boas práticas, ou vocês só oferecem isso para grandes empresas? Não, eu faço coisas pequenas também. Tá? É assim, e eu, na realidade, gosto muito quando é pequeno, né? E eu gosto muito, assim, quando eu faço a gestão do projeto. Então, desde a parte de planta, porque hoje eu tenho uma arquiteta que é parceira minha, então tem que fazer planta baixa, tem que coisar. E eu acabei aprendendo isso lá atrás, porque eu fiz um curso de decoração aí numa época para aprender a desenhar planta, tá? Então, tudo que a gente faz, uma hora a gente usa, né? Exatamente. Então, a gente, quando faz, nem sabe por que está fazendo, mas de repente vê. Então, se a pessoa falar, eu quero abrir, então, desde a escolha do ponto e tudo, aí a gente faz isso desde o começo. E por que eu gosto do pequeno? Porque o pequeno, normalmente, sou eu e a pessoa, e mais uma. Então, tem toda uma sintonia que acaba acontecendo. Então, desde o que ela vai precisar comprar de equipamento, de material, a gente faz dá todo o Que suporte. legal, Flávia, que bom. Ó, mais uma coisa que eu vou te indicar, né? Porque volta e meia vem alguém que fala, eu quero... E assim, você falou uma coisa legal, eu gosto muito de participar do processo de criação, né? Por quê? Porque é mais fácil você criar corretamente do que você resolver problemas que às vezes já estão, assim, enraizados, né? No negócio da pessoa. Então, bacana, estou feliz, mais uma Quando a coisa. gente pega desde o começo, então, desde quando você pega a estrutura física, né? Então, quando eu pego a obra e a gente executa, então eu vou falar assim, olha, a luminária tem que ter proteção, o ralo tem que ser aqui, tem que ter ponto de água quente. Então, e muitas vezes depois que você chega, é claro, você chega, você vai, você tem que fazer um diagnóstico, aí você tem que ficar vendo aquilo que não tem e está corrigindo. Agora, quando você pega essa gestão desde o comecinho, isso é muito gostoso, né? Que delícia, que gostoso. Ó, gente, mais uma coisa, hein, para vocês chamarem a Flávia. E aí eu quero chegar agora na grande cereja do bolo, né? Que eu acredito assim, eu me lembro, não sei se você, bom, você deve lembrar, uns anos atrás, quando começou aquela coisa de personal organizer,
que a mulher ia na sua casa, ela via o seu guarda-roupa, ela via, né? Mas assim, cuidando geralmente do quarto, né? Porque quando a gente fala de uma personal organizer, geralmente é mais uma coisa assim, Armário, né? sala, quarto, closet, né? E ela te ensinar a guardar as coisas. E eu me lembro que assim, eu tinha uma aluna que ela era gerente de uma multinacional e ela largou tudo para fazer isso. E ela falava, Bianca, eu me torno amiga, companheira de cada cliente minha, porque assim, você entra tanto na intimidade da pessoa e você vê que o jeito dela arrumar o guarda-roupa, o jeito dela guardar as meias tem muito a ver com o jeito que ela administra emoções, que ela administra problemas. E quando você vai reorganizando esse entorno dela, você vê que a personalidade dela vai mudando, que ela vai começando a ficar mais desapegada, que ela começa a perceber que tudo pode ser feito de uma forma diferente. E eu me lembro, assim, da paixão dela me contando tudo isso. E aí eu vou deixar que você conte qual que é a cereja do seu bolo, porque, gente, quando a Flávia me contou, olha, toda vez que a gente fala disso eu fico arrepiada, porque eu não imaginava que o trabalho dela chegasse em tal nível de profundidade, de carinho com a vida da pessoa, porque alimento é vida, né? Então, o pessoal deve estar aí roendo a unha. Conta pra gente da cereja. É um trabalho que acabou acontecendo também, que é o trabalho que eu falo que é o atendimento domiciliar, né? Então, é quando você vai, eu vou até a casa da pessoa, e quando ela me permite, quando a gente acorda que eu posso fazer isso, é a organização do armário, só que na cozinha. Então, é organizar a despensa, é verificar o que tem, é organizar a geladeira, é ensinar como eu guardo as coisas. Porque a gente tem uma coisa que a gente chama de contaminação cruzada, né? Principalmente em geladeira. Eu tenho as coisas abertas. Então, por exemplo, para dar um exemplo, se eu tenho uma carne que é crua, ela tem um risco de contaminar maior do que um alimento que já está pronto. Então, eu não ponho a carne em cima, eu ponho a carne embaixo. Né? Por quê? Porque se cair sangue, se escorrer alguma coisa, não vai escorrer em cima da minha sobremesa ou daquilo que já está pronto. Né? E uma coisa que as pessoas não veem, e isso às vezes até me assusta quando eu vou na casa das pessoas, é validade. Às vezes você vai olhar um armário, você vai olhar a geladeira, tem coisa que está vencida de muito tempo. Então, aí a gente faz uma limpeza e aí organiza como que eu vou guardar cada coisa, né? Como que eu vou guardar na geladeira. Eu ensino muitas vezes a pessoa a ler o rótulo, porque tem alimento que, se você for ler, está escrito após aberto, consumir em 3 dias, em 5 dias. Não é abrir o botão na geladeira, é eterno. Às vezes eu pergunto, quanto tempo faz que esse suco está... Ih, nem sei. Gente, já foi. Isso acaba fazendo mal, porque eu tenho uma contaminação microbiana que acaba acontecendo nos alimentos, nem sempre eu vejo. Nem tudo vira fungo, né? Porque quando vira fungo, eu vou olhar que está com fungo, eu não vou comer. E nem né? tudo cheira mal, né, Flávia? Nem tudo cheira. Então, existe a contaminação que a pessoa não vê, né? Então, a gente vai ensinando, vai orientando. E quando a pessoa tem, por exemplo, um auxiliar, tem alguém que cozinha e tudo, a gente ensina essa pessoa. Eu adoro comunicado, né? Então, eu gosto de papelzinho, assim, que faz. Como é que você faz a desinfecção de salada, né? Então, por exemplo, o que eu mais escuto, com o que você faz? Ela faz com vinagre. Gente, vinagre não mata micro-organismo, então não pode fazer. Tem que fazer com o produto certo, tem a maneira Flávia, correta. repete Você vai isso, repete, orientando. repete isso, Vinagre porque não a minha mata família micro-organismo. inteira usa Vinagre. vinagre. Vamos lá, repete. Vinagre não mata micro-organismo. Eu preciso, hoje, o que a gente tem no mercado são produtos clorados. Então, eu preciso do produto clorado. Eu posso até pôr o vinagre depois, porque o vinagre ajuda a soltar o bichinho, porque ele é meio oleoso. Mas não vai matar micro-organismo se tiver ali. Então, eu preciso de um produto, precisa do tempo certo, depois tem um jeito certo para guardar, porque as pessoas falam para mim assim, ai, não como salada porque não dá tempo de fazer, porque eu boto na geladeira e estraga. Se você armazenar direito, você guarda uma folha de alface que você lavou no domingo até sexta-feira da outra semana. Eu faço isso na minha casa. Né? Eu tiro um dia ali e aí dura um bom tempo. Então, é esse tipo de orientação, quando a gente, eu consigo dar essa orientação básica também,
no consultório ou quando eu atendo por telemedicina, mas quando eu vou na casa da pessoa, eu olho, eu organizo tudo e faço ali os comunicados para que a pessoa tenha a sua cozinha, na realidade, despensa, armário, tudo organizado da melhor forma. Olha, gente, que eu amo, é tanta coisa que eu amo na Flávia, mas é essa coisa de que a Flávia, porque o que a gente vê hoje, né? Nos consultórios, a gente vê muito hoje na área da saúde. Ou a pessoa só olha para o micro, ou a pessoa só olha para o macro, né? Então, ou a pessoa só olha para o geral, ou a pessoa só olha para aquele pequeno probleminha. É como, por exemplo, uma paciente chegou para mim e falou: Bianca, olha, o ortopedista me pediu para tomar isso, isso e isso. E aí eu falei para ela: então, mas você é cardíaca e toma isso, isso e aquilo. Você não pode tomar esse medicamento com o outro. Ele perguntou se você. Não, ele não perguntou. Então, e assim, né, Flávia, a gente entende, eu acho que, claro que isso não é desculpa, mas a gente entende que a maioria dos profissionais aí fora tem 10, 12 minutos para atender um paciente, certo? Então, a gente sabe, assim, que a estrutura, né, às vezes as pessoas falam mal do SUS, mas quando eu estou lá no Hospital São Paulo, eu vejo um ginecologista, por exemplo, ficar 40 minutos com uma paciente, coisa que dentro de um consultório num hospital, né, dentro de um sistema de convênio, a pessoa não tem, né? E por isso que eu fico muito brava quando as pessoas falam mal do Brasil, porque eu que já morei fora, tenho minha filha morando fora, minha família morando fora, o SUS, eu não sei em outros estados, mas o SUS aqui em São Paulo, ele é maravilhoso, ele funciona belamente. E muitas vezes você tem muito mais carinho, cuidado, acolhimento dentro do SUS, né, do que dentro de uma rede hospitalar aí de convênio. O que é diferente quando, lógico, você consegue ir no consultório de um médico, consultório de uma nutricionista, aí a pessoa tem esse cuidado, né? Então, outra coisa que eu admiro muito em você é você olhar do dentro para fora, do fora para dentro, do micro para o macro, né? Porque aquilo você olha desde a cozinha do seu cliente até a cozinha de um mega hotel. Então, eu acredito que muito dessa coisa de você ter trabalhado, né, nesses diferentes lugares, com essa visão diferente. E outra, quando a gente fala de hotel, o objetivo de um hotel é ganhar dinheiro, não é? É poupar, é fazer mais com menos. Então, eu acredito que talvez tenha vindo disso também, quando você oferece para os seus clientes fazer mais com menos, né? De você olhar para o cliente, para a pessoa como uma empresa que você quer que prospere, e você olhar para uma empresa como um ser humano que você quer que prospere, né? Então, acho que é muito legal isso. E aí, Flávia, eu gostaria duas coisas mais. Uma é, se você pudesse dar uma dica para as pessoas que estão começando a estudar nutrição, para as pessoas ou que sonham em fazer nutrição, tá? Qual que seria a grande dica que você daria para elas? Olha, só retomando um pouquinho aquilo que você falou, é realmente todo o trabalho que eu fiz, essa coisa de revalidade, tudo isso foi a empresa que me trouxe, isso foi a vigilância sanitária que me ajudou, né? Passou as leis e tudo, e aí a gente foi colocando isso e aprendendo na empresa e levando isso para casa, porque aí a gente começou a ver que não é só no hotel que eu tenho que ter controle. Né? Em casa eu também tenho, até porque a gente sabe que o número de doença transmitida por alimento é muito maior a nível doméstico do que a nível de comércio. Né? A gente tem dados hoje sobre isso. Mas o que eu poderia dizer, então, para a pessoa que quer fazer nutrição? Né? Eu acho que conhecer um pouco, né, o que é realmente a nutrição, as suas áreas de abrangência hoje, para que ela veja se encaixa com aquilo que ela tem, com aquilo que ela tem de sonho, de objetivo e tudo. E uma vez fazendo nutrição, eu acho que tem um aspecto, que é o aspecto da faculdade em si. A gente sabe que a faculdade ela vai te dar aquela base, então ela vai te dar, mas a tua curiosidade é ir fazer um bom estágio, é começar a fazer estágio logo, é estudar, é aprender, é conhecer, que vai dar o seu diferencial. Não deixar de fazer estágio no último ano,
Fiz estágio desde das minhas primeiras férias, depois que eu entrei, eu consegui fazer estágio. Então, e de lá para cá, eu falo que eu não parei mais, né? Então, eu acho que é isso, eu acho que é essa dedicação desde o período da faculdade e extrair, né? Porque eu acho que o jovem ainda tem aquela coisa muito, putz, é um saco, né? Ele vai assistir aula porque tem que assistir, então ele não se dedica. E, tem que sugar professor, tem que perguntar tudo que pode, tem que ver por quê? Porque você vai sair da faculdade um profissional melhor do que aquele que só cumpriu a meta ali de passar de ano e tudo certo. E quando você se forma, eu falo muito isso para as meninas que saem da faculdade, aí vai ter gente que não vai gostar do que eu vou falar, mas é que eu penso assim. Então, uma coisa que as pessoas sempre falam, e eu sou contra, né? Quando você termina a faculdade e já fala, que pós-graduação eu vou fazer? Eu falo, gente, não vai fazer nada, vai trabalhar primeiro, vai encontrar o seu caminho, vai ver aquilo que você realmente gosta. Porque a área de nutrição hoje ela é muito extensa, então eu tenho a área industrial, a área hospitalar, a área de consultoria. Eu tenho a área de marketing hoje, que é bastante forte. Tem a área de esporte, né? Então você tem um leque muito grande. Então, primeiro descobre aquilo que você gosta e depois você vai fazer uma especialização. Enquanto isso, vai fazendo pequenos cursos e tudo, você vai solidificando aquilo que você gosta. E vai trabalhando, que é para ter prática, né? Flávia, e para esse povo que deve estar tão apaixonado por você quanto eu, como é que eles te encontram? Olha, o melhor meio de me encontrar é pelo celular. Posso falar o celular? Claro! Então tá, meu celular é 11 99 241 5795 por WhatsApp. Eu estou o tempo inteiro no ar, tá? Menos à noite, porque eu silencio meu telefone para eu ter uma boa noite de sono, né? Sem É isso aí. interferência da luzinha ali, né? Aprendi também, né? Outra coisa que a gente vai aprendendo. Eu tenho o meu e-mail pessoal, que é da nutricionista Flávia, não da empresária, que é o flazedezebracamargo@gmail.com. O e-mail da empresa é flavia@zibordeconsultoria.com.br. E para quem ficou curioso em visitar o site, é www.zibordeconsultoria.com.br. Tem o Facebook, né, que é nutricionista Flávia Ziborde. Então, se colocar, e o Instagram, que eu não coloco muita coisa, mas tem lá umas receitinhas, tem umas dicas, assim, que de vez em quando eu coloco, que é Flávia Ziborde. Acho que aí tem todos os meus contatos. Muito bom, Flávia. Olha, eu não tenho palavras para agradecer, né, por você ter aceitado o convite. Quero muito que as pessoas te conheçam, porque nesse mundo onde tudo tem pressa, onde tudo as pessoas querem tudo logo, onde a maioria dos profissionais não tem nem como oferecer tanto tempo, né, para um cliente, encontrar você que dá, né, todo esse acolhimento humanizado mesmo para o seu paciente, eu fico muito feliz de poder te apresentar aí para o pessoal que nos segue. Então, mais uma vez, gratidão. Eu é que agradeço, né, a oportunidade, também acho que assim, a empatia que você teve comigo, eu também tive com você, né, acho que foi bem recíproco isso, né, eu gostei muito também quando eu te conheci lá na clínica e tudo do projeto, do trabalho e da pessoa, né, eu acho que a gente sente isso, né, eu acho que é uma coisa assim que é maior do que a gente, né, e eu fico à disposição, super agradeço. Eu procuro realmente fazer o meu trabalho da melhor forma possível e faço com muito amor, com muito carinho, porque realmente eu gosto. Então, eu gosto de ser nutricionista e eu gosto de cuidar das pessoas. Então, eu acho que a gente tem as nossas missões, né, de vida. Então, acho que essa questão do cuidado, do carinho com a alimentação, né, porque eu acredito, né, então tudo aquilo que as pessoas ouvirem eu falando, elas podem ter certeza que eu também faço, né? Não é uma coisa que eu só falo, é uma coisa que eu realmente pratico e faço.
Então, eu fico à disposição e super agradeço pela oportunidade. Obrigada, Flávia. Um grande abraço.